Pense na sua última oração. Você pediu a Deus o que era razoável? Uma ajudinha, uma forcinha, o suficiente para resolver o problema imediato? E se Deus estivesse esperando de você um pedido audacioso? Um pedido que declarasse o tamanho da sua fé no poder dele e não o tamanho da sua limitação. Bom dia! Que a fé que move o coração de Deus seja despertada em você nesta quinta-feira, 3 de julho. Hoje, vamos nos sentar à beira do caminho em Jericó para aprender com um mendigo cego chamado Bartimeu. A história dele não é sobre cegueira física, mas sobre visão espiritual. Ele nos ensina a parar de orar pequeno e a clamar pelo impossível. Muitas vezes, nós limitamos Deus na nossa sala de oração. Com medo da decepção, ou talvez por nos sentirmos indignos, nós diminuímos nossos pedidos. Pedimos ajuda para pagar uma conta, quando deveríamos clamar por uma transformação financeira completa. Pedimos um pouco de paciência, em vez de buscar um coração totalmente restaurado. Pedimos o possível, o seguro, porque no fundo, uma parte de nós duvida que Deus realmente se importe com nossos pedidos grandes. E é essa mentalidade que a história de Bartimeu vem para destruir. A cena em Marcos 10 é caótica. Uma multidão segue Jesus. À margem, ignorado, está Bartimeu. Ele é cego, um mendigo, alguém que a sociedade considerava invisível. Mas quando ele ouve que Jesus está passando, algo dentro dele se recusa a aceitar sua condição. Ele grita. A multidão, a voz da razão e da religião, tenta calá-lo. Fique quieto, não incomode o mestre. Mas a necessidade dele era maior que a vergonha. A fé dele era mais alta que o barulho da multidão. E ele grita ainda mais forte. Ele não estava pedindo uma moeda. Ele estava clamando pelo Criador. E Jesus para. O Rei do Universo para toda a sua comitiva por causa de um grito de fé de um homem que ninguém via. E então vem a pergunta que muda tudo. Jesus olha para ele e diz: "Que queres que te faça?" Jesus sabia que ele era cego. A pergunta não era por falta de informação. Era um convite, era um cheque em branco. Jesus estava dizendo: Bartimeu, seja específico. Articule a sua fé. Diga em voz alta o tamanho do milagre que você crê que eu posso fazer. Ele poderia ter pedido uma esmola para o resto da vida, mas ele ousou. Ele pediu o impossível. Mestre, que eu tenha vista. E a resposta de Jesus revela o segredo. Vai. A tua fé te salvou. Não foi o grito, não foi a pena, foi a fé audaciosa. Este padrão se repete na Bíblia. A mulher Ciro-fenícia, uma estrangeira, argumentou com Jesus pedindo por uma migalha de cura para sua filha, e sua fé audaciosa foi recompensada. Deus se agrada quando nossa fé ousa pedir o que só Ele pode fazer. Como oramos com essa ousadia? Primeiro, identifique a raiz da sua necessidade, não apenas o sintoma. Você não precisa de dinheiro para a conta de luz. Você precisa de provisão e sabedoria financeira. Segundo, encontre na palavra uma promessa de Deus que se aplique à sua situação. A fé vem pelo ouvir a palavra. E terceiro, ore de forma específica, sem medo. Baseie seu pedido no caráter de Deus, que é bom, poderoso e fiel, e não no seu merecimento. Orar pequeno não é humildade. Muitas vezes é incredulidade disfarçada. Senhor Jesus, eu me aproximo de Ti hoje te reconhecendo como Tu és, o Rei do Universo, mas também o Deus que para tudo para ouvir o clamor de um coração desesperado. Eu te adoro porque o Teu poder não conhece limites. A cura, a provisão, a restauração, nada é impossível para Ti. Te louvo porque Tu não despreza um pedido. Não importa quão grande ele pareça para mim. Tu és o Deus que se deleita em fazer o extraordinário, e eu te adoro pela Tua generosidade, pelo Teu poder e por Teu coração que está sempre inclinado para o grito da fé. Pai, eu confesso as minhas orações pequenas. Confesso o medo que me impede de pedir grandes coisas. Medo de me decepcionar, medo de não ser digno, medo de parecer tolo diante do Senhor. Perdoa-me por todas as vezes que eu projetei as minhas limitações em Ti, duvidando do Teu poder e do Teu desejo de me abençoar. Eu entrego a Ti
a minha mentalidade de escassez, a minha falta de fé e a minha tendência a pedir apenas esmolas quando o Senhor me oferece a cura completa. Limpa o meu coração de toda incredulidade. Como Bartimeu, hoje eu me recuso a ser calado pela dúvida ou pelas circunstâncias. Eu clamo a Ti, Jesus, Filho de Davi. Eu apresento diante de Ti o meu impossível. Pense agora na sua necessidade específica. Senhor, eu peço ousadamente por cura total, por restauração completa, por um avanço sobrenatural nesta área. Eu não peço o razoável, eu peço o milagre que só Tu podes fazer. E eu não peço baseado nos meus méritos, mas na Tua graça e no Teu poder. Eu declaro pela fé como Bartimeu, Mestre, eu quero ver a Tua glória, ver o Teu milagre, ver a Tua mão poderosa agindo na minha vida. Senhor Jesus, eu me aproximo de Ti hoje te reconhecendo como Tu és, o Rei do Universo, mas também o Deus que para tudo para ouvir o clamor de um coração desesperado. Eu Te adoro porque o Teu poder não conhece limites. A cura, a provisão, a restauração, nada é impossível para Ti. Te louvo porque Tu não despreza um pedido. Não importa quão grande ele pareça para mim. Tu és o Deus que se deleita em fazer o extraordinário, e eu Te adoro pela Tua generosidade, pelo Teu poder e por Teu coração que está sempre inclinado para o grito da fé. Pai, eu confesso as minhas orações pequenas. Confesso o medo que me impede de pedir grandes coisas. Medo de me decepcionar, medo de não ser digno, medo de parecer tolo diante do Senhor. Perdoa-me por todas as vezes que eu projetei as minhas limitações em Ti, duvidando do Teu poder e do Teu desejo de me abençoar. Eu entrego a Ti a minha mentalidade de escassez, a minha falta de fé e a minha tendência a pedir apenas esmolas quando o Senhor me oferece a cura completa. Limpa o meu coração de toda incredulidade. Como Bartimeu, hoje eu me recuso a ser calado pela dúvida ou pelas circunstâncias. Eu clamo a Ti, Jesus, Filho de Davi. Eu apresento diante de Ti o meu impossível. Pense agora na sua necessidade específica. Senhor, eu peço ousadamente por cura total, por restauração completa, por um avanço sobrenatural nesta área. Eu não peço o razoável, eu peço o milagre que só Tu podes fazer. E eu não peço baseado nos meus méritos, mas na Tua graça e no Teu poder. Eu declaro pela fé como Bartimeu, Mestre, eu quero ver a Tua glória, ver o Teu milagre, ver a Tua mão poderosa agindo na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Deus está te fazendo a mesma pergunta hoje. O que você quer que eu te faça? Não responda com medo. Não diminua o seu pedido. A honra que damos a Deus é proporcional à ousadia dos nossos pedidos. Pedir grande não é arrogância quando o pedido glorifica a Deus e demonstra nossa total dependência dele. Desafie sua fé hoje. Apresente a Deus o seu maior sonho, seu pedido mais impossível. Escreva nos comentários como um ato de fé audaciosa. Senhor, eu ouso pedir o impossível. Envie esta mensagem para alguém que você sabe que está orando pequeno demais. Desperte a fé de um irmão hoje.